Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Maximiliano, eu trabalho na rede de atenção primária da Prefeitura de Florianópolis. Hoje o motivo desse vídeo é para apresentar o tema relacionado ao seminário do programa de pós-graduação, mestrado profissional em informática em saúde, na disciplina Gestão do Conhecimento e Base de Dados. O objetivo dessa disciplina, então, é que nós venhamos a apresentar um tema relacionado à disciplina Banco de Dados e a sua usabilidade. Então, me propus aqui a trazer o tema de segurança do paciente em terapia intensiva e a sua relação com o banco de dados, porque representa um cenário de grande relevância clínica e social, justamente pelas questões do custo relacionado à assistência em saúde na terapia intensiva e também o cenário, o impacto que a falta de segurança da assistência ocasiona na saúde do país. Né? Em alguns estudos se avalia que a falta de segurança na boa assistência de saúde nos hospitais tem índices de mortalidade e situações de iatrogenias, que nós chamamos, muito maior, muito mais impactante do que até mesmo o próprio trânsito brasileiro, né? Os acidentes e mortes que o trânsito brasileiro. Então, a intenção é se construir um aplicativo assistencial que contém um algoritmo para predição, que possa então facilitar o processo de avaliação de risco individualizado de um paciente e contribuir com a decisão clínica a respeito dele em tempo adequado. Servir como um recurso investigativo que favoreça a implementação de medidas interativas e em tempo interventivas, digo, em tempo oportuno. Fazer a predição do risco de assistência para favorecer a segurança no cuidado à saúde. O objetivo, então, é desenvolver e validar esse aplicativo assistencial para essa predição de riscos de intervenções em prol da segurança. A predição, então, do risco, ela se daria utilizando o histórico de atendimentos relacionados a esse tipo de internação e patologias, né? E esse processo de uso desse banco de dados associado a um business intelligence, a uma inteligência artificial, então, poderia nos trazer essa ferramenta. Essa é a proposição aqui, né? De discutir e problematizar o desenvolvimento de um processo semelhante a esse. O método seria através de um estudo de desenvolvimento tecnológico, onde desenvolveria-se o aplicativo a partir dos primeiros passos de definição de escopo, planejamento, produção e implementação. E a posteriori uma validação do algoritmo com especialistas que utilizariam isso em loco, ou que utilizariam esse tema proposto, utilizariam essa ferramenta. Agora fazendo uma analogia ao banco de dados em si, à disciplina, nós
faríamos a construção de um banco de dados relacionando a prescrição de medicamentos associados à intervenção na UTI. A pacientes internados na UTI por insuficiência respiratória aguda, nas variáveis quantidade de medicações, apresentação, aprazamento, e faríamos o correlacionamento com o histórico de erros de administração, no processo de administração de medicações, utilizando-se um banco de dados MySQL, modelo relacional, linguagem PHP, com uma entidade chamada de paciente e com atributos de patologia, quantidade de medicação, apresentação e aprazamento, e a de erros de administração com domínios: paciente errado, hora errada, medicamento errado, apresentação errada, via errada, dose errada e horário errado, utilizando-se a linguagem de programação, a linguagem Query SQL. O propósito disso é fazer um piloto, gerar um banco de dados primário para se testar, se submeter isso a BI, inteligência artificial, e visualizar a possibilidade de predição, então, de erros de administração de medicamentos para pacientes internados em uma determinada UTI com um determinado processo assistencial. Essa seria a associação proposta aqui no seminário. Os resultados esperados seriam o desenvolvimento baseado em PHP com um banco de dados em MySQL para se obter a primeira versão, a mesma devendo ser capaz de ser preditora de riscos assistenciais, considerando as variáveis relacionadas às patologias, comorbidades e processos na terapia intensiva. E aí conclui-se que o algoritmo poderá então ser utilizado na prática clínica para rastreio de riscos e promoção da cultura de segurança relacionados à internação do paciente em uma unidade de terapia intensiva, visto que a combinação de um banco de dados associado e o Business Intelligence geram um sistema de predição com boa usabilidade, promoverão o rastreamento seguro, favorecendo o diagnóstico situacional e a implementação de condutas terapêuticas oportunas, a redução de heterogenias dos pacientes nos processos assistenciais interrelacionados. Ou seja, o grande objetivo dessa proposta aqui é que o banco de dados auxilie a subsidiar informações para um algoritmo que venha proporcionar a predição do risco na assistência ao paciente internado na terapia intensiva. Espero que tenha ficado claro para todos a minha explanação e o meu propósito aqui, e fico à disposição para elucidações e esclarecimentos na descrição abaixo. Boa tarde, obrigado a todos.